Brandão, você quer chamar o pessoal? Chama pra mim você que é mais... Teste. Aqui é só pra frente e pra trás. Te passo o microfone. Chama eles aí no microfone pra mim. Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Agora aqui no palco da Petrobras, vamos ter André Brandão, um grande nome da comunidade open source da Linux Tips. O André Brandão vai falar sobre cuide da sua inteligência emocional nessa avalanche de inteligência artificial. Super irrelevante esse tema, pessoal. Venham aqui no palco da Petrobras, venham conhecer o André Brandão, que é uma expressão na comunidade open source. Vem aqui agora. Chama ao palco meu grande amigo André Brandão! Bora! Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Aê! Vamos chegando. Eu adoro falar desse assunto, principalmente com uma galera mais técnica, que é um assunto que a gente, de alguma forma, não é tão íntimo, né, pra gente que é técnico, mas é extremamente necessário, extremamente importante. Então eu tenho falado muito desse assunto nos eventos, e é um prazer estar aqui com vocês. Que bom que vocês vieram. Obrigado a Petrobras por esse espaço, e para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu queria saber de vocês o seguinte: quando a gente fala de demandas que vocês têm que fazer, quem aqui sente que está com muita sobrecarga de coisa para fazer? Quem não levantou a mão está de boa, é isso? A maioria levantou a mão. Agora, a pergunta é a seguinte: se você parar para pensar, nem precisa ser muitos anos para frente, se você pensar na sua vida hoje e colocar uns 3 anos para frente, a gente está em 2024, lá para 2027, pensando no seu momento profissional e tudo mais, você acredita que essas demandas lá em 2027, elas vão aumentar ou elas vão diminuir? Faz aqui com a mão se vai aumentar ou se vai diminuir. Se manter, se você conseguir manter, já está bom. E é interessante porque a gente está numa era e numa hype de inteligência artificial e com certeza tem ajudado e vai continuar ajudando muito questões de produtividade, de ajudar a automatizar muita coisa que a gente faz, continuar ajudando, mas isso não necessariamente garante que a gente vai ter tempo livre, né? Antes eu fazia tudo manualmente, hoje coloquei aqui uma IA que vai fazer tudo isso e sobrou tempo. Não, a gente vai consumir esse tempo com algum outro conjunto de demandas. E é sobre isso que eu quero falar. Essa conversa hoje ela é muito séria nesse sentido. Vocês estão me ouvindo bem? Boa. Pessoal online aí, estiver ouvindo bem? Nesse sentido, eu trouxe um estudo para falar com vocês, que foi publicado nesse livro aqui. Deixa eu vir para cá que funciona melhor o meu passador. O poder do envolvimento total, ou aqui em português eles traduziram simplesmente para envolvimento total, gerenciando energia e não o tempo. Quando você pensa nas demandas que você tem para fazer, nas demandas que você tem no seu dia a dia, na sua semana, no seu mês, e você pensa que recursos essas demandas consomem de você, o que você precisa colocar de você para dar conta disso, para resolver tudo que você tem para resolver, seja na vida profissional ou na vida pessoal? São duas coisas, se a gente resumir. Uma coisa é o seu tempo. Para resolver o dia a dia, as coisas do dia a dia, você tem que colocar tempo nas coisas que você tem para fazer. E a segunda coisa envolve cognição, disposição, conhecimento.
E aí a gente pode colocar que tudo isso que você for colocar de recurso vai consumir energia sua. Né? A gente pode resumir tudo em energia. Todas essas demandas, elas vão consumir energia. E quem respondeu aqui que elas vão aumentar, elas vão continuar consumindo seu tempo e sua energia. O tempo não tem como mudar. A gente tem esse tempo finito, as 24 horas, que a gente tem que fazer caber nesse dia que a gente tem. Agora, a nossa energia, a gente tem como olhar para isso de um jeito mais consciente e administrar isso melhor. Só que, como eu estou com uma galera técnica, não dá para falar de energia saindo daqui, abraçando árvore e essas coisas, né? Eu preciso trazer uma abordagem bem técnica para isso. Bem, eu diria até racional para esse tema. Aterrissar mesmo. Trazer de uma ideia abstrata para uma ideia concreta. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Coloca num gráfico, né? Quer colocar uma coisa abstrata numa coisa que faça sentido, numa coisa concreta, coloca num gráfico. Então tem aqui o eixo X e o eixo Y para a gente falar de energia. E aí, vê se você está comigo. A nossa energia, ela não tem quantidade. Não tem ali um momento do dia que a nossa energia está cheia, está carregada e ela vai consumindo ali. Então a gente pode chamar esse eixo aqui de quantidade. Se é quantidade, o máximo ali, ela está alta ou ela está baixa. E o outro eixo, obviamente, se um é quantidade, o outro é qualidade. Qualidade positiva ou negativa. Estamos juntos aqui? Tá, estou conseguindo trazer energia para um lugar mais técnico, mais palatável, né? mais tangível, mais tangível. E aí, olha só que interessante. Pensa você aí. Quando a sua energia ela está alta e está positiva, deixa eu ficar desse lado aqui. Como é que você se sente quando a sua energia está alta e está boa, está positiva? Quais são algumas formas de você descrever as suas sensações nesse quadrante aqui? Não é um momento do dia que você está com mais motivação, com mais disposição, seu raciocínio está mais afiado, sua cognição está boa. Não é esse momento do dia que você está voando ali? Algumas das coisas, né? Você está mais confiante, você está mais motivado, você está mais otimista, com entusiasmo. Não tem momentos do dia que você está assim? Espero que sejam mais momentos do que menos. Pensa nas demandas quando você está nesse estado. Como é que você dá conta das demandas? Você despacha ali tudo que precisa fazer. Seu raciocínio está tinindo ali, você está dando conta do que precisa dar conta. Decisões, né? Você está com o raciocínio ali, com a cognição ali para tomar decisões. A sua capacidade de aprender coisas tá melhor. Não é à toa que os especialistas que estudaram e publicaram esse livro, eles chamam esse quadrante de quadrante da performance. É aqui que a gente dá conta das demandas de um jeito... eu posso dizer que fica mais fácil para a gente dar conta das demandas. A gente consegue lidar com tudo que a gente tem que fazer e tudo que a gente tem que decidir, performando bem. Dá para ficar nesse nível o dia todo? Dá para a gente ficar o dia inteiro assim? Impossível. A nossa energia vai... certo? Vai consumindo a nossa energia. Se a gente mantiver um lado mais positivo ali, dessa energia, vou até respirar aqui para falar. A gente está com uma energia mais baixa, mas a gente está de boa. Quais são algumas características que você consegue descrever quando você está nesse estado? Sua energia não está alta, está mais baixa, mas você está positivo ali. Pensa em momentos do dia que você está nesse estado. Como é que você
descreve isso? Você está calmo, tranquilo, está de boa, sereno, adoro essa palavra, o nome da minha filha é Serena. Sereno, né? Tá aqui, ó. Tá em paz, tá sereno, tá consciente. Momento de calmaria ali. Eu espero que vocês conheçam bem esse estado e se permitam entrar nesse estado. Muitas vezes a gente quer performar, entregar, produtividade, aquele negócio, mas a gente não é máquina. A energia cai e a gente entra nesse estado. Extremamente necessário para essa administração de energia. O nome desse quadrante é o quadrante da recuperação. É onde a gente recarrega ali a nossa bateria e recupera para poder voltar para uma performance e lidar com aquilo que a gente tem que lidar da melhor forma que a gente poderia lidar. De novo eu pergunto para vocês, dá para a gente ficar positivo o tempo todo? Quem aqui pegou trânsito hoje para vir para Campus Party? Tava difícil o trânsito hoje, né? Muitas vezes a gente vai para um lado mais negativo, didaticamente dizendo, da energia. A gente vem para cá. Aí é aquele negócio de minha energia está baixa e está negativa. Sabe? Como é que a gente se sente quando a gente está assim? Como é que é a descrição de alguns estados quando a gente está nesse lugar aqui? Cansaço, desânimo, frustração, tristeza. É um quadrante aqui que, obviamente, todo mundo aqui conhece. Muito provavelmente a gente navega por ele em algum momento do nosso dia. E ele existe, importante tomar consciência nessa conversa que a gente está tendo aqui. Então são emoções, são estados que a gente se encontra ali exausto, frustrado, infeliz, derrota. Sabe a sensação da derrota? Quem conhece alguma dessas características aqui? Todo mundo. E é um quadrante que a gente precisa tomar muito cuidado e muita consciência se a gente estiver passando muito tempo do dia nesse quadrante. Ou se a gente estiver num lugar muito intenso desse quadrante, porque esse quadrante não à toa tem o nome de quadrante de burnout. É o quadrante onde, se a gente não cuidar disso, não olhar para isso, depois dessa conversa que a gente está tendo, que vai trazer um pouco mais de consciência para o seu estado, você começar a ter estratégias e técnicas para começar a administrar isso aqui. Agora, é um quadrante completamente, tudo aqui que a gente vai falar, humano, acontece, normal, é muito interessante entender o que está acontecendo com a gente naquele momento do dia. E para fechar esse slide aqui, essa conversa, às vezes a nossa energia está alta, né? Mas está negativa. Sabe quando a energia está ali alta e negativa? Vocês já sentiram assim? Né? Ai, se eu pego... Nossa, quando a gente faz as coisas na força do ódio, sabe? A gente está aqui, ó, nesse quadrante aqui. Alta e negativa. Fala aí algumas sensações, algumas descrições, características. Impaciência, irritação, né? Eu tô ali, na força do ódio ali fazendo as coisas. Você sabe que esse quadrante, ele é importantíssimo e sempre foi importante para a nossa sobrevivência. Tanto é que o nome desse quadrante é o quadrante da sobrevivência. Lá na época das cavernas ali, quando a gente saía das cavernas e dava de cara com um tigre dente de sabre, a gente não queria estar feliz, otimista, a gente queria estar aqui, ó, nessa força, nessa intensidade, para dar conta daquele perigo e sobreviver. E aí o que aconteceu? Evoluímos, e hoje a gente trabalha no mundo corporativo, e a gente trouxe esse quadrante para o mundo corporativo. Quantas vezes a gente está no nosso dia lidando com uma situação nesse estado de sobrevivência aqui? Quantas vezes, se você é líder, você às vezes, alguma coisa que você fala, coloca o seu time nesse estado de sobrevivência.
E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque nesse estado de sobrevivência, é o que o próprio quadrante diz, é um quadrante de sobrevivência. Não é um quadrante que a sua cognição está boa, para você tomar boas decisões, para você raciocinar, resolver problemas. Eu lembro, olhando para isso aqui na prática, uns 2 ou 3 anos atrás, eu tenho 2 filhas, uma vai fazer 18 e uma acabou de fazer 16. E eu estava fazendo lição de casa com uma das minhas filhas e ela estava aprendendo fração e percentual. E aí eu tentando explicar para ela fração e percentual, 2/4, esse aqui corta, vira meio e não sei o que lá, explicando para ela, e ela estava pistola ali. Entendeu, filha? Não, pai, como assim? Filha, mas o que a professora, como é que ela te explicou? Não lembro, pai. Ela estava explodindo ali. Ela estava claramente nesse quadrante aqui. Eu percebi ali a situação, falei, opa, aqui perdi a cognição dela, perdi a capacidade de aprendizado dela. Filha, fecha aí, vamos dar uma volta, vamos comer um açaí ali embaixo. Fechei, descemos, fomos lá, do outro lado da rua tem um campus do Senac que a gente atravessou. Fomos lá na praça de alimentação, comemos um açaí. Eu ainda dei sorte que o açaí, ele falava assim, era alguma coisa assim, 4 acompanhamentos e a partir do 5º, 10% a mais. Falei, aí filha, você vai usar percentual até para tomar um açaí. Enfim, mas só de ter saído daquele ambiente, dado uma caminhada, dado uma respirada, ela já saiu desse lugar e foi para esse lugar. Para um lugar da energia mais positiva. Sério, gente. A hora que a gente voltou para olhar aquele conteúdo de novo, eu expliquei do mesmo jeito para ela. Eu não mudei a minha forma de explicar. E ela pegou. Por quê? Porque foi o cuidado de olhar para aquilo num outro estado. Num estado onde estava presente a performance. Está fazendo sentido essa conversa para vocês? Eu estou conseguindo aterrissar um termo super abstrato de uma maneira técnica? Então a ideia é, assim, olhando para isso, é perguntar para você, aonde você está gastando mais tempo no seu dia? Em qual desses quadrantes você fica mais tempo no seu dia? Não precisa responder, pensa aí, poxa, ultimamente que nem eu perdi meu pai esse ano. E durante o processo de luto, fiquei muito tempo aqui nesse quadrante do burnout, bastante, só que consciente. Eu sabia que essa tristeza estava relacionada a um episódio e que isso fazia parte do processo. Agora, ficar nesses quadrantes que não fazem coesão, não tem alinhamento com aquilo que você está passando, é importante você ter suas estratégias para conseguir administrar isso. Porque a minha próxima pergunta é, eu perguntei para vocês, né? Quanto tempo ou qual quadrante desse você tem passado mais tempo no seu dia? A gente navega, está o tempo inteiro em um desses lugares, né? Mas a minha pergunta é, em qual quadrante você gostaria de passar mais tempo do seu dia? E agora a conversa muda, porque eu quero trazer para vocês quais são as possíveis estratégias para você conseguir trabalhar esse conceito de maneira prática para você aplicar e, com isso, ter melhores resultados nos seus estudos, no seu trabalho, nas suas relações, com o seu melhor estado, a sua melhor qualidade para lidar com aquilo. Está fazendo sentido essa conversa? Está tão legal a cara de vocês aqui, falar com vocês esse assunto na Campus Party, para mim está sendo marcante, assim, porque é um assunto importante e, pô, eu sou dessa área, né? Quantas vezes war room, ambientes ali de extremo estresse, e a gente precisava estar no nosso melhor para lidar com aquela demanda, aquela situação, aquela decisão, aquela análise. Bom, aliás, eu vou fazer mais uma pergunta. Se você tem posição de liderança, aonde você tem contribuído para as pessoas que você lidera estarem?
Uma vez eu perguntei isso numa palestra e um líder falou, nossa, a minha mesa é um campo de guerra. Quando a pessoa vem trazer um problema para mim, ela sai de lá mais estressada ainda. Agora que eu me toquei, minha mesa é um campo de guerra. Eu vou parar e imediatamente fazer o que eu faço. A pessoa vier trazer um problema para mim agora, a gente vai sair, conversar, caminhar e discutir isso, porque eu estou levando a pessoa para lá e eu estou querendo resolver algo e usar o melhor potencial que a pessoa tem, limitando o raciocínio e limitando tudo. Então, olha que legal essa tomada de consciência. E, às vezes, gente, é uma pequena ação, não é um grande... É o que eu fiz com a minha filha naquela situação. E aqui eu vou te dar, de acordo com esse livro e com esses estudos, como é que a gente faz para administrar isso? Quais são as dicas desses autores para olhar para isso e administrar isso? São 4 princípios que eu vou trazer para vocês de administrar essa energia. E já vou deixando um convite para você buscar alguma forma de aplicar isso no seu dia a dia, na sua vida, olhar para isso de outra forma, porque vale a pena trazer um olhar e esse cuidado com você mesmo, porque isso vai influenciar na sua inteligência emocional, vai influenciar em tudo que você for fazer. Primeiro princípio, né, os autores chamam esse conceito de envolvimento total. A nossa energia, ela não é formada de um componente só. Ela tem 4 componentes. Se você olhar para a sua bateria, de acordo com esses estudos, ela vai ter um componente que eles chamam de a energia física. Energia física, a qualidade do seu sono, a qualidade da sua alimentação, se você pratica atividade física, a sua hidratação. A energia emocional, a qualidade das suas relações, a qualidade do seu emocional. A energia mental, atividades e componentes que contribuem para raciocínio, cognição, memória, atenção, tudo isso que usa o nosso mental, e também o elemento espiritual. O espiritual aqui é mais no sentido de propósito, de valores, de alinhamento, mas também, se você é uma pessoa religiosa, pode trazer conceitos da sua prática religiosa. Mas aqui também, se você não é uma pessoa religiosa, os autores falam muito de valores, de você sempre se envolver com coisas que estejam alinhadas com valores pessoais, com valores. Isso é o cuidado da energia espiritual. Vamos olhar como é que é para, então, administrar isso, como é que a gente faz isso. Então, primeira coisa, tomar consciência dos seus quadrantes, tomar consciência disso que está acontecendo com você. Segunda coisa, entender que não é só um tipo de energia, é uma combinação de dimensões de energia. O segundo princípio é que para você melhorar a qualidade e a quantidade da sua energia, vai demandar um esforço para isso, atravessar o limite normal. Isso aqui é mais simples do que parece ali. Se eu quiser começar a correr, eu não corro, eu sou uma pessoa sedentária. Se eu quiser começar a correr, eu vou ter que fazer um esforço de começar a correr a partir de amanhã. E aí, uma semana depois, 2 semanas, 3 semanas depois, eu já posso aumentar a distância do que eu corro, porque eu vou ganhando condicionamento para isso. Se eu treino na academia, eu vou aumentando o peso. O emocional, mesma coisa. Você já passou por um momento emocional difícil na sua vida? Quando você passa por um momento difícil no futuro, que você considera mais fácil do que o último, você fala, isso não é nada, perto do que eu passei, isso não é nada. A gente cria condicionamento físico, emocional, mental e espiritual. A gente cria esse condicionamento, mas a gente precisa de esforço. É sair do zero, sair da inércia. Então, se você está em algum quadrante que você não quer estar, coloque esforço para poder mudar. E aí esse esforço é o segundo princípio. O terceiro princípio, eu acho importantíssimo. A energia gasta precisa ser balanceada. É matemática isso. Se você gasta energia, você precisa recuperar essa energia. Esse princípio de gastar energia e recuperar energia é o princípio da oscilação. Muitas pessoas não se permitem descansar, não respeitam um momento, putz, eu estou cansado, quer sempre estar produzindo. Eu chamo essa produtividade que o mundo fala, de produtividade tóxica.
Não existe isso. A gente precisa equilibrar a energia gasta e a energia recuperada. Então, tenha seus momentos de oscilação. Putz, eu não estou bem, deixa eu dar uma oscilada, deixa eu dar uma parada. Pô, eu estou concentrado fazendo um relatório por 90 minutos. Tira um intervalo de 10, 15 minutos, levanta um pouco, dá uma alongada, dá uma caminhada. Não é o contrário, trabalhar 15 e descansar 90. Trabalha 90 e dá uma descansada de 15. Às vezes a gente emenda uma reunião na outra, online, uma na outra, quando vai ver, desgaste. Pô, termina mais cedo uma reunião, vai fazer um café, vai dar uma caminhadinha, vai dar uma alongada. É isso, respeita seus momentos de oscilação. E o último princípio, super prático, super objetivo, é o princípio dos rituais. Se você quer melhorar a qualidade e a quantidade das suas energias, tenha rituais positivos. O que são rituais? Comportamentos automáticos. Desde que eles sejam fáceis, específicos e constantes. Por quê? Porque o nosso cérebro adora isso. O nosso cérebro, quando você começa uma atividade e você repete essa atividade com frequência, em pouco tempo ele transforma em hábito. Em pouco tempo fica automático. Alguns autores falam que em 21 dias, outros autores... Mas a verdade é, se você tiver rituais, atividades que você repete conscientemente, intencionalmente, esses rituais vão passar a fazer parte da sua rotina. E aí eu vou trazer alguns exemplos de rituais de cada energia. Exemplos, tá, gente? Exemplos. Pensa no seu. O que você pode ter como ritual de cada energia? Por exemplo, da energia física. O que pode ser um ritual? Tomar 2 litros d'água por dia. Deixa lá seu negócio de água ali, toma água, se hidrata. Se você não toma muita água, começa tomando menos, mas coloca um ritual. O ritual de fazer atividade física, de fazer uma caminhada, de fazer uma atividade física mais intensa, enfim. Garanta que isso tenha consistência, seja repetitivo e seja fácil. Você consiga ali colocar data e hora para fazer e repetição nisso. Que mais? Uma sessão de alongamento antes de começar seu dia, acorda e faz ali, pega hoje em dia tem aplicativo para tudo, tem aplicativo para alongamento, aplicativo para 7 minutos de treino, aplicativos... Sugestão, tá? Aqui são exemplos. Pensa você, poxa, o que eu posso começar a fazer para cuidar melhor da minha energia física? Aqui uma sugestão, garanto, se você pensar aí, você consegue incluir alguma coisa na sua rotina para cuidar. Energia emocional. Energia emocional, lembra que a gente está falando de a qualidade das nossas emoções. Então, toda manhã eu vou entrar em contato com alguém que eu amo. Toda manhã eu vou mandar uma mensagem, eu vou falar com alguém. Eu conheço esse assunto há 15 anos. Em 2009 foi a primeira vez que eu li esse livro, que eu acompanhei os autores. E eu comecei a fazer isso 15 anos atrás. Todo dia de manhã, ligava para o meu pai e para minha mãe, né? E conversava, como é que tá? Aí depois começou o WhatsApp, em vez de ligar eu mandava o WhatsApp. E assim foi indo. Todo dia de manhã eu pegava um trânsito danado no trânsito, ligava lá, conversava com eles. Isso para mim virou um ritual, mudava minha manhã, minha qualidade da manhã, e depois esse ritual virou algo extremamente sagrado para mim, porque meu pai faleceu esse ano, minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer, então eu sei que todas essas construções que eu fui fazendo, eu nem imaginava, mas virou um ritual de qualidade emocional. Uma música, às vezes uma música te dá uma relaxada, te dá uma desligada, te dá uma melhorada. Monta ali a sua playlist, dá uma parada no meio do dia ou em algum momento, bota ali alguma coisa que te desconecta daquilo. Né? Ter momentos que você desconecta para conectar com as coisas. E por aí vai. Pensa aí quais rituais da energia emocional você pode começar a ter na sua vida. Energia mental é aquela energia da atenção, da cognição, do aprendizado. O que você pode fazer na sua semana, nos seus dias, para melhorar isso? Sei lá, eu estou aprendendo um novo idioma, 2 vezes por semana eu vou assistir uma série, um filme naquele idioma, ou mais. Planejamento, o nosso cérebro ama rotina, ama planejamento. Tenha os seus horários do dia que você para planejar.
tem os seus horários da semana, que você para planejar a semana toda. Isso faz bem para o seu cérebro. E leitura, né? Leitura. Para ler diariamente alguma coisa boa. Redes sociais não conta. Redes sociais é tóxico, acaba levando a gente para um outro lugar em vez de ajudar. Tá? Mas põe ali uma rotina de leitura de manhã ou à noite. E a energia espiritual? Opa, cliquei muito aqui. Energia espiritual, você pode manter um registro no final do dia de coisas que você aprendeu naquele dia. Por exemplo, hoje no seu registro você pode colocar, aprendi sobre administração de energia, envolvimento total. Tem gente que tem o livrinho da gratidão, tem gente que para um momento do dia e se conecta com metas, com objetivos, com visão de futuro, com sonhos, né, com desejos. Uma meditação diária. A meditação, aliás, ela é coringa. Ela é boa para o seu físico, para o seu mental, para o seu emocional, para o seu espiritual. Então, meditação é recomendadíssima para isso. E aí o meu convite, nessa conversa que a gente teve aqui, para você olhar para isso e cuidar disso, é que você defina, pelo menos, um ritual para cada dimensão. Se tem alguma dimensão que ela é mais capenga aí, coloca um ritual a mais. E eu posso te dizer com toda certeza, você não vai se arrepender se você parar para cuidar disso, cuidar da qualidade e da quantidade da sua energia, não vai se arrepender. Tem uma coisa que eu falo, e eu posso falar assim, como se fosse um depoimento meu mesmo, é que eu aprendi isso há 15 anos, em 2009. 15 anos, né? 2009. E eu cuido disso, eu olho para isso, eu tenho meus rituais. E hoje não, esse ano de 2024 eu vou fazer 50 anos. E muita gente fala, pô, você não parece. Né? Muita gente educada fala isso. Eu não sei se é por educação ou não, mas esse ano eu faço 50 anos. E às vezes alguém fala assim, nossa, qual que é o segredo? Eu não sei qual é o segredo, deve ter genética, deve ter muita coisa, mas com certeza essas práticas aqui contribuíram para isso. Contribuíram para esse processo, esse cuidado. E, gente, a gente vai ter uma avalanche de inteligência artificial, de novos conteúdos, de novos conhecimentos, de coisas que a gente precisa parar e aprender. Cuida da sua energia que você vai ter disposição, cognição, capacidade para lidar com isso de uma maneira melhor. Bom, o Daniel Goleman já diz no seu livro, né, o cérebro emocional ele responde com muito mais rapidez do que o nosso cérebro racional. Então, cuidar da qualidade, da quantidade das suas emoções vai fazer com que seu cérebro tenha uma performance melhor. Muito obrigado, Rogério, muito obrigado. Hidratação, lembra que eu falei da hidratação aí? Obrigado, Rogério. Eu ganhei mais alguns minutos aqui para falar com vocês desse assunto. Deixa eu só terminar aqui. Então, assim, se você gostou disso, quiser saber mais, 2 livros que eu gosto muito, que olham para isso. Opa, cliquei demais aqui, peraí. Aqui. Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, livro interessante de ler. E Envolvimento Total, que é esse conceito que eu trouxe para você, esse olhar extremamente cartesiano desse assunto, né? É interessante olhar para isso desse jeito cartesiano. Acaba aterrissando esse assunto de um jeito super prático e aplicável. Eu recomendo essa palestra. Esse é um dos autores do livro Envolvimento Total. O nome dele é Tony Schwartz e ele fez essa palestra no Google, lá no auditório do Google. E eu tirei muitas ideias dessa conversa com você a partir dessa palestra. Então, eu recomendo, se vocês assistirem ao próprio autor falando desse assunto, fica bem interessante. E, para quem não me conhece, eu trabalho com TI, ou trabalhava com TI há mais de 25 anos, com gente incrível, conheci muita gente incrível. Aqui o meu painel de patrocinadores da minha carreira, lugares que eu trabalhei. E nos últimos 7 anos eu trabalho com desenvolvimento também, mas não mais de sistemas, desenvolvimento de pessoas. Eu descobri que as pessoas são muito parecidas com sistemas. A gente tem os nossos bugs, a gente às vezes insiste em rodar em versão antiga, insiste em não se atualizar, e eu vi que tem tudo a ver.
E eu faço isso através de 2 empresas, né? O Flow Foco, que trabalha soft skills, que a gente chama hoje em dia, e a Linux Tips, que trabalha desenvolvimento de conhecimento técnico, que hoje é muito mais do que é uma comunidade praticamente. Então, se vocês quiserem me contatar, esses são meus contatos. Me segue lá no Flow Foco, eu coloco esses temas de maneira bem prática, de maneira bem curtinha ali, o Flow Foco, e ali tem todos os algumas das palestras que eu participei, alguns dos eventos, dos conteúdos. Conecta comigo lá, me conta como é que está isso para você, e boa sorte no cuidado de você mesmo, né? A gente fala muito de cuidado, de ter autocuidado, de olhar para isso. Eu acho que esse foi um jeito mais prático e assertivo que eu encontrei de trazer para vocês, para poderem olhar para isso e sair aplicando já. Sair mudando, ajustando alguma coisa. Te garanto que você não vai se arrepender, muito pelo contrário. 10, 15 anos vão se passar e você vai colher frutos de ajustes que você fizer nas suas práticas. Muito obrigado, valeu. Muito legal conversar com vocês sobre esse assunto. Valeu. Valeu.